Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal O Sagrado Sem Mistérios. O tema será Desenvolvimento Mediúnico. No meu entender, desenvolvimento mediúnico significa desenvolvimento espiritual. E como é que se dá esse desenvolvimento espiritual ou desenvolvimento mediúnico? Primeiro, eu gostaria de falar que os dons mediúnicos são independentes de religião. Por exemplo, o dom da clarividência, o dom da clareaudiência, o dom da psicografia, que é a escrita, psicografia mecânica e psicografia intuitiva. Já falei disso já em outra oportunidade. Mediunidade de incorporação, mediunidade de psicometria, mediunidade de efeito físico, etc, etc, que são muitas as faculdades mediúnicas. Independem de religiões. Uma pessoa pode ser protestante, pode ser kardecista, pode ser umbandista, candomblessista e ter esse dom. Tem gente que já nasce com esse dom bastante aflorado e outros precisam de treinamento espiritual, que a gente chama de desenvolvimento espiritual, certo? Para o bom desenvolvimento espiritual mediúnico, a primeira coisa que eu tenho a dizer é baixar o ego, baixar a vaidade. Porque o que eu estou vendo ultimamente, através de certos comportamentos de diversas pessoas de diversos lugares, é justamente esse ego, essa vaidade. A pessoa que nem desenvolveu ainda já pensa em fazer isso, fazer aquilo outro, que faz e acontece. Isso aí não é uma coisa boa, porque desde que eu conheci a Umbanda, primeiramente a Umbanda e depois que eu fui conhecer o Candomblé, eu sempre ouvi dizer que o orgulho, a vaidade tira a força espiritual, a força mediúnica do médium. Tá certo que existem dois fatores que a gente tem que observar. Existem os guias espirituais, as divindades, que estão no Orum, né? Que tem contato com a terra, né? Que é o nosso Aie. E existe o médium também ele é um espírito. Às vezes a gente tem o costume de dizer assim, eu tenho um espírito, mas na verdade eu sou um espírito. Eu tenho esse corpo que me foi dado, gerado pelos meus pais para que eu pudesse vir à terra. Mas depois, cumprida a minha missão, esse corpo vai ser desintegrado, não é? Vai ser sepultado e vai se transformar em átomos. E eu retorno, né? Acontece com todos nós, a gente retorna para o mundo espiritual, cumprida a nossa missão. Então, a primeira coisa é se despir do ego, da vaidade, que o que a gente vê muito hoje em dia é muito isso, né? As pessoas mais antigas, querendo ou não, isso é um fato, isso é uma realidade, é uma forma de reverenciar os antigos, uma forma de reconhecimento. Que os antigos, eles tinham uma força espiritual muito grande. Eu vi dentro da Umbanda, por exemplo, acontecer coisas assim extraordinárias do caboclo vir e fazer, que hoje em dia é mais raro. Não vou dizer que não aconteça, acontece. Que médios bons existiram e existem hoje e existirão no futuro. Como é que o médium vai ser bom? Vai depender, em parte, vai depender exclusivamente dele. Não é apenas do seu mestre, do seu pai de santo, da sua mãe de santo, do seu babalorixá e alorixá, seja lá como se chame, do seu orientador espiritual. Depende dele também, né? Para se tornar bom, melhor a cada dia, não é? E antes de eu falar, deixa eu dizer uma coisa. Se tornar bom nunca é querer superar o outro, querer ser melhor do que o outro, mas ser melhor do que si próprio. Quer dizer, hoje, espiritualmente, eu tenho que ser melhor do que eu era ontem, e amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. Não só no espiritual, mas em todas as áreas, né? Então, reverenciar as entidades, reverenciar aquele que está cuidando do seu desenvolvimento mediúnico, né? Seja em qual área for, seja em qual religião, seja em qual culto for, seja no candomblé, na umbanda, no tambor de mina, no kardecismo, em outras religiões que não usam
que não aceitam a incorporação, não é? Não aceitam incorporação, mas também tem seus mestres, seus sacerdotes, então tá lá, aquelas pessoas que estão lá devem reverência a essa pessoa, não é? Mas essa pessoa também tem que se mostrar digna de ter o respeito. Então, voltando aqui para o nosso bate-papo aqui, a Umbanda, né? As pessoas, elas prendem a cabeça muito na mediunidade de incorporação. Acham que mediunidade é só incorporação, quando na verdade existem inúmeras faculdades mediúnicas, como eu mencionei, como clarividência. Clarividência pode ser a pessoa ver, mas pode ser a pessoa ver através do sonho. E tudo isso tem método de desenvolvimento. Tem método para desenvolver a clarividência, método para desenvolver a psicografia, método para desenvolver a clareaudiência, método para desenvolver inúmeras faculdades mediúnicas. E as pessoas estão esquecendo disso, só pensam, só focam na incorporação. Eu não sei se é porque a incorporação é uma coisa mais usual. Então as pessoas, elas acreditam assim, porque eu recebi o caboclo, recebi o Exu Catiço, a pombagira, e vão se montar, vestir a sua paramenta, e elas acham que aquilo é superior às outras mediunidades, como na verdade não é, não é superior. Cada um tem o seu grau mediúnico, a sua faculdade, tem umas que são mais afloradas, mas as outras também podem ser desenvolvidas. E em todo caso, para complementar, existe uma coisa chamada caráter elevado, que no culto afro chama-se Iuapelé. Sem Iuapelé não pode haver bom desenvolvimento espiritual, crescimento espiritual, desenvolvimento mediúnico. Então a pessoa tem que procurar se manter livre de fofoca, de calúnia, alimentar a raiva por muito tempo, porque raiva todo ser humano tem, né? Todo mundo tem raiva porque existem inúmeros fatores que contribuem para isso, né? As pessoas, né? Às vezes você é destratado por uma pessoa, às vezes a pessoa fala com você de uma maneira ríspida e ninguém gosta, aí guarda aquela, né? Guarda aquela mágoa e aquilo vai se ampliando e aumenta. E isso no candomblé chama-se Adiogun, são as forças negativas que querem só destruir. Na parte da Umbanda chama que são os quiumbas, os zombeteiros, que se alimentam desses sentimentos baixos, desses pensamentos negativos para destruir. Porque uma família espiritual, seja em qual religião for, seja na igreja católica, na igreja evangélica, na casa espírita, no terreiro de Umbanda, na casa de candomblé, aquilo é uma família. Então é importante que tenha o respeito, que tenha a solidariedade, que tenha a gratidão, que tenha a humildade, para que aquilo possa crescer e se desenvolver. Se a pessoa der asas ao mal, ele vai tomar conta e vai destruir tudo. Então é preciso estar alerta a isso. Na Umbanda são a força dos quiumbas, né? Então como é que o médium, às vezes a pessoa acha que só tomou um banhozinho de erva, acendeu uma vela e se defumou, está livre. Não. O que vai realmente fazer com que a gente se livre dessas coisas é justamente o caráter elevado. E cada um constrói o seu caráter. Para construir um caráter, tem que ter um treinamento. A gente, para desenvolver os músculos, vai na academia, trabalha no pesado para desenvolver. Da mesma forma, para desenvolver o caráter, tem o treinamento espiritual. A pessoa é aquilo que acredita, se torna aquilo que acredita. A pessoa tem que mentalizar, tem que visualizar e fazer palavras de autossugestionamento, como por exemplo, eu sou abençoado, eu sou íntegro, eu sou forte, eu sou abençoado, eu sou sábio, sou inteligente, a força suprema de Deus Pai, dos guias espirituais, dos orixás, estão sempre comigo. Eu sou abençoado, tudo já deu certo, principalmente nos 10 minutos que antecedem ao sono. É uma coisa extremamente perigosa a gente dormir com um pensamento cheio de coisas ruins, de preocupação, de tensão, de raiva, de mágoa. Porque quando a gente dorme, o inconsciente passa a noite inteira reproduzindo aquilo, vai reproduzindo e a pessoa já acorda, então aquilo já começa a reger a vida da pessoa. Então, dormir com essas palavras
Você relaxa, purificar a mente para dormir com aquele pensamento. Muito obrigado, o dia foi abençoado, mesmo que tenha acontecido tropeços, mas sugestionar o subconsciente dessa forma. O dia foi abençoado, foi um dia produtivo, foi um dia feliz. Agradeço ao papai e à mamãe que me deram a vida. Agradeço aos meus ancestrais, agradeço meus orixás, meus guias protetores, meu anjo guardião. Muito obrigado pela essa cama, por essa rede onde eu estou repousando meu corpo para dormir. Agradeço pela água, agradeço pelo alimento, agradeço pela minha família. E esse sentimento de gratidão é que vai fazer com que a nossa alma se eleve a cada dia. Então isso é importante para quem quer desenvolver. Porque às vezes existem médios, principalmente antigamente, existiam médios que tinham grande força espiritual, um grande poder espiritual. Essa que é a palavra, poder espiritual. Mas por incrível que pareça, eu digo para vocês, aqueles mais fortes que eu conheci foram os mais humildes. E hoje tem uma coisa que me chateia, que eu não vou mentir, que eu gosto muito de ser sincero, que as pessoas que entram já chegam já com o rei na barriga. Isso está errado. Isso está errado. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar seu babalorixá, respeitar sua ialorixá, respeitar os mais velhos. Você não respeita os mais velhos, já chega com o nariz empinado. Quem você pensa que você é? Se olha no espelho, se enxerga. E isso não é apenas para quem está iniciando, até isso serve para mim próprio. Serve para todo mundo. Tem que baixar isso. Quem é que vai ter assistência espiritual de um orixá elevado se a pessoa não se eleva? A mente é que atrai. Cansei de ouvir. Caboclo na Umbanda dizia, o trabalho é meu, o pensamento é de vocês. E como é que vai ter esse pensamento? E os pensamentos todo baldeado, todo contraditório. Como é que o guia vai trabalhar através de um pensamento desse? Então, é bom equilibrar. De um culto afro a gente chama Ori, não é? É equilibrar o Ori. Como é que você equilibra o Ori? Existem os rituais do Bori, existem os banhos específicos para o Ori. Existe saudação para o Ori, onde a pessoa põe a mão e diz Orimiô Xererefumi. Orimiô Xererefumi, Orimiô Xererefumi. 3 vezes, não é? Que quer dizer, meu Ori, alegre-se comigo. Dentro da Umbanda não existe o ritual de Bori, mas existe o Amaci, que tem a mesma finalidade de equilibrar a cabeça, de equilibrar o pensamento, ervas específicas, não é? Onde lava, né, que chama-se de Amaci, as ervas específicas para a cabeça, onde vai fazer a purificação, depois perfuma a cabeça, o guia vem na cabeça do babalorixá e faz na cabeça do filho. Mas a pessoa também tem que ter seus próprios cuidados com a sua própria cabeça. Além desses rituais, existem boas leituras, ler bons livros, livros que elevem o ser humano. Porque não adianta fazer 1000 rituais e depois ler só pornografia. Aqui eu não estou fazendo apologia da moral. Uma pessoa pode mandar um vídeo para mim, eu abro assim, o mínimo coisa que eu vou fazer, o máximo que eu vou fazer é dar uma gargalhada e deletar do meu celular, para não ficar na memória do meu celular. Graças a Deus, 99% dos meus amigos eu acho que nem curtem essas coisas. Então, ficar vendo pornografia, vídeos de pornografia, lendo futilidades, tudo isso baixa a sua frequência espiritual. Então a gente tem que ler coisas que acrescentem, que somem. E procurar sempre estudar, porque essa religião não é fácil. Você não vai aprender ela da noite para o dia. Ninguém vai chegar com uma cartilhazinha e vai dar, não. Você tem que estudar. Estudar ervas medicinais é uma coisa, uma dica que eu dou para todo mundo. Estudar ervas medicinais para poder preparar um xarope, saber para que é que serve a casca de tal planta, a raiz de tal planta, a folha de tal planta. Conhecer as folhas para que servem, as folhas que acalmam. Existe também aquela folha, a pessoa está muito fraco, muito frio espiritual, toma aquela que é para ativar a energia. Essa porção de coisa, né? E procurar sempre crescer, trabalhar, estudar, progredir, cuidar da vida espiritual. Esses são os conselhos que eu dou principalmente para quem está há muito tempo, mas para quem está chegando. Porque a pessoa não pode já chegar já com o rei na barriga, porque eu vou fazer isso. Orixá não é super-herói.
Super-herói, aquela Mulher Maravilha, eu era criança, passava na televisão, era um seriado, ela dava 3 giros. Quando ela girava, já transformava-se, né? Tinha um capacete aqui, tinha um bracelete, quando atirava, ela parava a bala, ó. Só no bracelete. O Batman com a sua roupa, o Batman e o Robin, que tinha o bate-carro, a bate-corda. Superman, que também se transformava com a capa, voava. São dezenas e dezenas de super-heróis. Orixá não é super-herói que se monta com a sua arma, não é isso. O orixá é uma energia que vai ser conservada de acordo com o procedimento de cada um. De acordo com como ele é cultuado, como ele é chamado, como ele é respeitado, para que ele venha e também não vai resolver os nossos problemas todos. Tem coisas que cabe a nós mesmos fazermos. Então, o que cabe a mim fazer, o orixá não vai fazer, Deus não vai fazer, ninguém vai fazer. Da mesma forma, as entidades espirituais da Umbanda. Da mesma forma, eles vêm em terra não para resolver todos os problemas, mas quando o médium incorpora, tem uma energia boa para incorporar, ele já deixa, já leva aquela carga negativa, aquela carga emocional negativa e já deixa já um bálsamo, não é? Revigorante. O bom conselho, a boa palavra, o bom ensinamento, ensina o que deve ser feito, o banho que vai ser feito, o chá que tem que ser feito, como deve acender a vela, como deve rezar, os cuidados que tem ao deitar, os cuidados que tem ao levantar. E são ensinamentos que vão ajudar a melhorar a nossa caminhada na Terra. Mas também ninguém vai ter eixo catiço só para poder ficar dando pinta, dançando, rodando e não sei o que, falando coisas desnecessárias que as entidades não vêm em terra para isso. Pode ter certeza, quando a gente vê essas coisas demais assim, pode ter certeza que não é Exu. Não é Exu, os quiumbas se apoderam. Aí a gente tem que ter a diferenciação entre o Exu homem e a pombagira. O Exu homem ele atua no campo externo, é a abertura de caminho, demanda. Não quer dizer que uma pombagira não possa fazer isso, mas não é o campo dela. Olha, se o Exu trabalha no campo externo, né, exterior, a pombagira trabalha no campo interno, ela trabalha as emoções da pessoa. Por isso que elas são bem alegres, né? Dá uma gargalhada, está despertando nas pessoas já a gargalhada também, o sorriso. Eu não sei porque que tem gente com a cara feia, amarrada, nem se olha no espelho que não aguenta, que o espelho vai quebrar. Né? Não tem gente assim? Então, a pombagira quando chega em terra, às vezes ela pode falar assim num tom de brincadeira, entendeu? Ela fala uma verdade num tom de brincadeira, você já viu isso? Nem sempre ela fala no sério, ela pode falar assim num tom de brincadeira, mas a pessoa que está ouvindo, ela vai, ó, pegar aquela palavra e vai entender o que ela está falando. Então, o que é o campo das emoções? Já está dizendo, o campo das emoções é a vida afetiva, não é? Pode ser a vida conjugal, o namoro, que não está dando certo. A pessoa quer atrair um amor, pombagira vai ajudar. Pombagira o campo das emoções, não apenas em relações amorosas, mas também no relacionamento entre irmãos, pai e filho, né? Pai e filho, mãe e filho, né? Netos e avós, tudo que abrange a emoção. No ambiente de trabalho está tenso, porque muitas vezes está tenso, a gente só vê o defeito no outro, mas vai olhar para si mesmo, vai olhar o que está acontecendo dentro de si, né? E o Exu macho é mais o lado de fora, né? Batalha, demanda, abertura de caminho. Não quer dizer que um não possa atuar no campo do outro, mas é bom a gente fazer essa diferenciação, né? E tudo isso é importante para quem está se desenvolvendo e entender isso, que é para poder saber lidar com as entidades. A gente tem que saber lidar com as entidades. Quando é Exu catiço está em terra, tem uma maneira de cumprimentar, o caboclo tem outra, preto velho. É muito importante saber disso. E cada um trabalha de uma maneira, mas nenhum contradiz o trabalho do outro. Todos se complementam. Entendeu? Então, na Umbanda tem uma força espiritual, no Candomblé tem a força espiritual, todo culto tem sua força espiritual, seus métodos, e é importante a pessoa, principalmente quem está iniciando, ouvir alguns ensinamentos, alguns aconselhamentos, para não dar também um salto no escuro.
pessoa tem que ter algumas explicações que é para poder ter esclarecimento para saber onde vai entrar. É claro que tem coisas que só vai saber depois que dá o primeiro passo. Ninguém pode saber das coisas antes da hora, mas algumas coisas, o mínimo do mínimo, tem que saber. E deixar o nariz empinado. Se o nariz empinado me incomoda. De repente eu posso até ter também, que a gente nunca se enxerga, né? Você enxerga o outro. Mas, de qualquer forma, se eu tenho a capacidade de orientar, é porque a mim me foi dado. E eu sou muito grato a isto. E nem sempre eu fui assim, né? Não nasci assim, né? Não nasci sabendo, ninguém nasce sabendo. E aquela coisa assim, nunca falar daquilo que a gente não sabe. Se eu não sei uma coisa, eu digo, bom, não sei. Se eu sei, eu sei, assim, 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 assado. Caso não saiba, já aconteceu. A pessoa, olha, eu não estou sabendo, mas eu vou me informar e te dou a resposta. É melhor ser sincero do que ir falar uma coisa só por arrogância, por vaidade e ensinar as coisas erradas, né? Então, deixa eu falar como era a incorporação. Eu já falei outras vezes como foi a minha primeira incorporação. Eu morava dentro de um terreiro da finada Francisquinha de Xangô, que era um bandista, mas era iniciada. Foi feita pelo meu mesmo pai de santo que me iniciou, o Babá Newton Tiloguedé. Então ela tinha o terreiro, era ali no Jardim Jatobá. E era mata, né, lá. Não tinha luz elétrica, era um ambiente de muita força, porque tinha muita planta, sabe? Tinha coco babão, coco catolé, jurema branca, jurema preta, tinha pau d'arco, tinha eucalipto, tinha mororó, pé de tudo que você imaginar. Então tinha uma força muito grande. Tinha aquelas grotas, quando chovia, enchia os riachos. Então eu estava lá e eu vivia diariamente fazendo obrigação. Ia na mata, a preta velha dela chegava e passava as obrigações, eu ia fazer. Passei um dia inteiro aqui na mata aqui do Ipu. Me levantei às 5 da manhã e passei o dia na mata. E nessa época tinha mata. Nessa época tinha mata, não era hoje que está tudo desmatado. Então, eu levei um pedaço de peixe assado, uma fatia de pão, água, café, velas e cachimbo e fiz exatamente como a entidade mandou. Aí eu dormi, acordei muito assustado, porque tinha animais selvagens, né? Tinha raposa, guaxinim, ainda hoje tem, né? Mas naquela época era mais. Gato do mato, cobras, mas mesmo assim, graças a Deus não aconteceu, não me apareceu nenhum ataque de animal. Mas eu vi vultos, vi coisa, porque a mata ela tem muita força. E isso tudo para poder atrair a corrente. Outra vez eu fui buscar 150 raízes nessa mesma mata. 150 raízes de 150 plantas diferentes. Então eu levei um saco grande de estopa, trouxe ele cheio de raízes. Já ao entardecer, pesado, eu vinha já com fome, sede, mas venci. As raízes foram cortadas, lavadas para tirar areia, enterradas no pote. O pote enterrado e elas dentro. 3 dias para tomar o banho. Foram inúmeras as penitências que eu fiz, até o dia que a entidade me pegou à meia-noite. Eu dormia no terreiro, numa rede de corda chamada Tucum. A entidade me pegou. Primeiro começou a adormecer a minha cabeça. Adormeceu e eu fiquei dormente, eu fiquei dessa largura. Dessa largura. Como a perna, às vezes a gente senta numa posição e fica o pé dormente, né? Você não consegue nem equilibrar, que a impressão que tem é que seu pé cresce. Eu fiquei da cabeça aos pés assim. E aí eu fiquei inteiramente consciente, depois de um bom pedaço, eu fiquei com medo, aí chamei, gritei por socorro. Aí se levantaram a Francisquinha de Xangô, a mãe Laís, que era filha do Babá Nilton, que incorporava com Dona Mulambo, inclusive Dona Mulambo tinha incorporado à tarde. E aí vieram, me deram água, eu voltei, né? Voltei ao meu normal. É normal entre aspas, porque eu passei vários dias assim, muito mole, como se eu tivesse levado uma surra. Depois de 7 dias foi que ela trouxe a mulher. A mulher incorporou, passou umas ervas em mim, passou um algodão de barro, né? Uma nagé com farofa de dendê e passou assim em volta da minha cabeça, mandou jogar na rua. Aí receitou o banho e fiquei bom. Primeira incorporação. A primeira incorporação. Mas olha, era muita penitência. Era muita coisa. Hoje em dia as pessoas querem um atalho para o desenvolvimento mediúnico.
Não existe desenvolvimento mediúnico assim, de incorporação. Como é que você quer se desenvolver? Não existe desenvolvimento mediúnico assim, tem que ter preparação. Então hoje o que eu estou vendo, as pessoas estão buscando atalhos. Aí é por isso que está do jeito que está. Hoje em dia, não sem querer ofender as pessoas, que tem muita gente que trabalha bem, ainda hoje tem e sempre terá, né? Mas a grande parte é só ego e vaidade. É só nariz empinado. As pessoas acham que vestir uma roupa e sair cantando uns pontos cantados sem pé e sem cabeça. Eu sei que todos os pontos cantados que existem foram criados. Ou o médium sonhou, ou o médium inspirou-se e fez, ou a entidade também veio e mostrou, porque tudo é possível. Mas pontos de fundamento, pontos que a gente escuta, que dá uma vibração espiritual só em ouvir, mas coisas sem pé e sem cabeça. Cada dia são pontinhos e pontinhos e pontinhos e pontinhos que realmente eu estou perdido. Eu estou perdido. Se eu ficar vendo isso pessoalmente, eu fico perdido, que eu não sei cantar, não sei o que é, não sei do que se trata. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque eu sou da Umbanda desde 1976, gente. Então, se eu não tenho o direito de falar, aí é um de hoje que vai ter o direito de falar, a gente peca pela omissão. Não estou aqui exaltado, não estou nada, só sou um pouco cansado. Mas eu tenho que falar. Eu tenho que falar e principalmente alertar e ensinar os mais novos. Assim como eu gosto de ter ensinamentos, eu gosto de transmitir meus aconselhamentos também para as pessoas. Então, vamos separar o joio do trigo. Vamos separar o joio do trigo. E vocês que estão começando agora, gente, vamos se despir dessa vaidade, vamos se despir desse ego. Vamos aprender a colocar o joelho no chão. E principalmente respeitar as pessoas que estão fazendo, as pessoas que estão dirigindo, né? Pessoa que vai iniciar, ou a pessoa que deu suas obrigações, que seja na Umbanda, a pessoa que vai dar sua amacia, que vai chamar sua corrente, chamar seu desenvolvimento. Tudo na vida é um compromisso. Você vai fazer, você tem que se comprometer com aquela pessoa que está lhe desenvolvendo e com o mentor espiritual, o orixá daquela pessoa. Não existe nada sem compromisso, não existe. Isso não existe, até isso eu estou vendo hoje em dia, até isso. Não é que filho de santo não é propriedade de pai de santo, não é pano de chão, porque eu cansei de ouvir coisas horríveis de gente que humilha o filho de santo com palavras. Eu jamais me sujeitaria a isso e não quero jamais querer que alguém se sujeite a isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de respeito, consideração e reverência. Olha, meu pai de santo de Umbanda tem 90 anos de idade. O ano passado eu tive o prazer de ver, ele estava com uns 10 anos que eu não o via. Eu fui lá, passei uma tarde agradabilíssima. Conversei bastante, ainda gravei um videozinho curto, né? Com ele. E conversamos coisas antigas. E ele tem uma consideração imensa a mim. Ele me tem assim como se eu fosse um filho biológico dele. Eu sei que é assim. E chego lá de cabeça erguida, porque eu nunca sacaneei com ele. Entendeu? Então essa reverência, eu tenho essa reverência a ele. Porque foi ele que me deu o primeiro sacramento de Umbanda. Batismo da Umbanda, banho na minha cabeça, que a gente chama coroa, né? Aqui no estado do Ceará. Foi ele. Depois eu saí, fui para Francisquinha de Xangô. E a Francisquinha de Xangô foi o primeiro terreiro, mas não tinha feito nada, né? Na minha cabeça. Mas ela se mudou e foi morar no Jatobá, eu perdi o contato. Passei 3 anos no Padre Raimundo. Aí, então quando eu reencontrei, ela já tinha sido iniciada no Candomblé, eu fiquei lá, morei lá. Entendeu? Então é isso. Quer desenvolver? Primeira coisa, ó, baixa a crista. Quer fazer santo? Baixa a crista. Baixa a crista. Tem que tirar esse ego, tem que tirar essa vaidade, tem que ter um mínimo assim de humildade, já que ninguém pode ser humilde 24 horas por dia, que ninguém consegue, ninguém é perfeito. Era só isso que eu tinha a dizer. Tchau.